Lucas Salles, antes de começar esse episódio do 2 em 1, temos um recado muito importante dos nossos novos parceiros, que são a Dynasty Global BR. E eles são incríveis, sabe por quê? Eu sei, mas por quê? Porque eles revolucionaram o mercado financeiro, Exatamente. juntando as criptomoedas com o mercado de real estate, mercado imobiliário. Que traz uma segurança não só para as criptomoedas, mas também para o investidor novo que está chegando e não sabe exatamente onde ele está pisando. A criptomoeda pode parecer uma coisa assustadora para quem é iniciante nesse mercado, mas o mercado imobiliário dá uma segurança para que tudo flua naturalmente, para que você possa acolher as dicas que a Dynasty vai dar e ser um grande investidor aí no futuro. Exatamente, Brian. E para você ser um investidor, não importa o seu gênero, classe, cor, credo, nada. Absolutamente nada. O que importa é você querer ganhar dinheiro, querer ter essa rendinha extra Exato. junto com a Dynasty Global BR. Pode começar com pouco, tá linkado aqui na descrição desse episódio, né? Na descrição deste podcast, tá também passando na tela para você que tá nos vendo aqui, o site da Dynasty, as redes sociais da Dynasty e mais do que nunca o podcast da Dynasty, que é uma coisa muito importante para você que tá nos ouvindo aqui ou nos assistindo. Você pode ir lá consumir o conteúdo produzido pela Dynasty para entender ainda melhor como essa empresa funciona e o que eles têm para oferecer a você aí que está iniciando no mercado de investimentos ou você que já é um experiente e que agora vai conhecer o mercado do cripto também. Exatamente. E para você que não conhece, corra atrás e conheça, porque esse é o futuro. E faça o seu futuro junto com a Dynasty Global BR. Maravilhoso, os caras são demais e agora sim, vamos receber o nosso convidado de hoje. Simbora! Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo, acompanhado da minha belíssima caneca do 2 em 1 e acompanhado do meu belíssimo co-host Lucas Salles. Muito Como vai? obrigado, Brian Rizzo. Eu vou muito bem. Eu Eu vou bem gostaria de ressaltar a diferença entre os nossos figurinos. É ok? bonito, né? Tu Estamos tá no aqui. traje esportivo. Eu tô no esporte fino, Esporte você tá no fino. esporte clássico. Tá. E a gente tá aqui testando pra saber qual a melhor combinação. Sim. Será que são os dois com a mesma cor? Será Tu que tá são bem. os dois com o mesmo modelo de terno, né? De esporte fino? Pois então, eu gostaria de saber a sua opinião. Você que tá assistindo a gente e você que nos ouve, não vai ter audiodescrição agora do nosso figurino, mas Isso. busque a gente no YouTube, 2 em 1 podcast. É uma ótima justificativa para fazer o ouvinte ir ver a gente. É verdade, pra ser um veente. Mas tem uma expressão, inclusive, Espetacular. que eu tava lendo o Almanac da TV, e o nosso convidado de hoje Olha aí. faz parte do Almanac da TV. Lógico. O E nosso o do Almanac convidado do de- podcast também. Exatamente. Você quer que eu apresente? Por favor, eu fico Então, feliz de ver tu apresentar os Muito nossos obrigado, convidados. Brian Rizzo. Hoje eu vou apresentar ele, que além de ser um ídolo da minha infância, também é uma referência para quem quer criar conteúdo de verdade. A gente sabe muito bem que a palavra criador e a palavra conteúdo, quando unidas, representam às vezes dançarinos de TikTok ou pessoas que fazem só trends, mas o nosso criador de conteúdo, ele é literalmente criador de conteúdo. Ele é do original. Ele pega, faz e faz acontecer. O nosso convidado de hoje, ele é ex-VJ da MTV, é um podcaster, dono do podcast Wikipod e também o Sistema Solari. Você já deu pra saber pelo sobrenome e também pelo título do vídeo, né? Mas o nosso convidado de hoje trabalhou ao lado de Marcos Mion durante muitos anos e foi uma referência para quem quisesse ser um grande apresentador. E além de tudo isso, extra, ele recusou ir para o CQC. Essa eu sei porque eu já trabalhava no programa. Senhoras e senhores, hoje recebemos com muita honra e glória o nosso querido convidado, Felipe Solari. Aê! Vou emoldurar essa abertura. É vou sua. emoldurar. Leve Obrigado. consigo. Vamos brindar aqui com o meu Boa! cantinho. Já fazendo O cara brinde, vem com tá? um cantil sensacional, né? É o melhor convidado. Melhor Já convidado. a gente não vai ter que precisar higienizar a Não, garrafa e cabe dele. bastante, cara. Cantinho, fica verdade. a dica. Ele cabe bastante, porque é pra guerra mesmo, né? Quanto Pra que ficar cabe? Eu acho que ele cabe cerca de 1 litro aqui, cara. Por Mentira, mais que não espetacular. pareça. Por mais que não pareça, assim, cabe bastante água. Aqui. Caramba! E ele conserva a temperatura também. Sim, também, Maravilhoso. exato. E Não, você vale leva a super sua pena. própria água? É, minha própria água. Água, né? Às vezes. E assim, não, e é mais barato do que as garrafinhas convencionais, que na verdade são a mesma coisa, mas elas têm hoje em dia, elas são, né? entendi. Elas são hypadas. E essa Sim, aqui não... total. E aí Boa. eu vim aqui muito falar sobre o que é hype e o que não é hype. Maravilhoso, assim, né? Muito bom, maravilhoso. muito bom. Afinal, Porque estamos Felipe- nesse momento do podcast. E o Felipe Solari, ele foi hype antes da palavra existir. Não, e ele... Hoje existe o hype dos podcasts filmados, Sim. dos podcasts em vídeo, e o Solari provavelmente no Brasil foi o primeiro a fazer isso. Com certeza. Pelo menos foi o primeiro que eu conheci. Também o primeiro que eu conheci. Então, antes de existir videocast, já existia Felipe Solari. Já existiu o Sistema Solari. Já existia. Olha que bonito. No início,
era o Sol. Era o sistema solar. Olha que bonito, no início era o Solari. É isso. Felipe Solari, seja muito bem-vindo. Valeu, gente, Muito obrigado obrigado. pela tua presença. Obrigado demais por estar aqui. E é de coração, porque, por incrível que pareça, eu sou mais novo que você. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Ah, tá. E você tem cara de 27. 39. Olha Jovem aí. menino, que tem cara de 26. O Solari tem cara de 26 total, cara. Impressionante. E eu tive minha infância te acompanhando. Ah, infância e adolescência, né? Mais adolescência e Juventude, infância. É. A juventude. Brarriso, provavelmente, também. Eu também. Eu tenho um detalhe na minha trajetória que é a MTV era canal fechado lá no Sul. Sim, Então teve uma fase da minha adolescência e juventude que eu tive TV a cabo e eu via muito MTV, mas teve uma fase que eu não tinha TV a cabo, então não existia MTV. Eu soube que aqui era canal aberto, né? Sim, É, São era Paulo e Rio. Mas rolava uma coisa de UHF, né? Sim. Muita gente que Tá. tinha parabólica pegava a Pegava na MTV, parabólica. assim. Ela tava ali num paralelo do dial de transmissão da sim. TV, digamos assim, né? Onde eu morava lá no Sul era TV a cabo mesmo. Se não tivesse Entendi. TV a cabo, e se tu não tivesse TV a cabo com um pacote maior, porque a MTV era tipo 44, era um canal mais alto, assim. Nossa, era depois do Multishow. É. O Multishow era 42, GNT era Não, 43. eu nem lembro, mas era por aí, assim. Eu lembro da NET. Eu tinha Não quando era criança. net, lá não tinha net. Não Lá tinha net? deve ter net hoje, mas na época não tinha. Lá era TV a cabo local, assim. Ah, entendi. Entendi. E Um aí grupo a local de MTV era TV a cabo. alto, assim, o canal, e não era fácil de ter. Mas por muito tempo tive e vi muito Solari por lá. Eu tive a honra de poder ver na TV aberta. Era uma delícia, inclusive. Era muito Espetacular. nichado, né? A MTV era nichada, mas de uma maneira legal também, que até vale essa observação, assim. O nichado alcançava muitas pessoas, assim, né? E isso vale a Demais, gente entender demais. também que o nichado tem esse poder, assim. Ele, por mais que ele seja nichado, às vezes ele vale muito a pena, assim. Às vezes ele tem um retorno muito legal, sabe? Eu, fazendo uma comparação, nada a ver, mas é que é inevitável não fazer essa comparação. É. Mas eu assisti recentemente o documentário, meu Bussunda, meu amigo Bussunda, que é lindo, e eles começaram fazendo um jornal de faculdade. Tá. Tanto o Bussunda, o Cláudio Manuel e o Beto Silva e o Hélio de la Penha, eles faziam a Caceta Popular. Certo. E aí eles faziam o Diário Popular, eu não lembro direito agora. E os outros integrantes, o Ebert, o Cláudio, não é o Cláudio Manuel, esqueci. Bom, o Marcelo Madureira e o o Reinaldo, eles faziam outro jornal. E acabaram se juntando, mas era uma questão de faculdade para nicho e acabaram, nossa, Explodindo. Dominando o Brasil. Dominando o Brasil, de certa forma, ganhando e chamando a atenção. E, para complementar, já que a gente está falando sobre o passado, queria deixar bem claro, porque talvez alguém que nos assista agora nesse momento não saiba o que é MTV. Ou, se souber, vai fazer uma relação muito direta aos reality shows de pegação que existem hoje na É mesmo. né? programação. Existe uma outra MTV. né? Existe, Totalmente. A MTV que talvez você conheça hoje, já que você não conhece a antiga, ou se você conhece a antiga, você vai saber muito bem do que eu tô falando, Sim. era completamente diferente e, na minha opinião, muito melhor. Muito. Assim, a Não, MTV sem antigamente dúvida, como conteúdo, era a muito melhor. casa, era Music, Television, MTV. Eu não sei o que Acho que o V é do Vision. Ah, não, Vision. Music Television mesmo. Music Television. É. Ah, o velho era de TV. É. Music Television. Cara, só passava Clipe. clipe, programa de música. Você queria saber, tinha o Top, que era a Maria com o outro, esqueci o nome do outro Era a apresentador. Marina Persson e E o Léo Madeira. Exatamente, E era era muito uma legal o coisa Top muito mais aconchegante a MTV naquela Muito época, mais, porque a cara. gente via a simplicidade da produção, né? Que era Sim. muito bem feito, era muito bem apresentado, mas parecia ser um chroma key, uma caixa, botar o pé em cima e pronto. Mas o programa do Mion, que pra mim realmente foi Piores clipes? dos piores, cara, que antes de existir qualquer coisa chamada vlogueiro no universo, É, o Mion já fazia. sim. É como antes de existir React. antes de existir React, antes de existir Vlog, Sim. antes de existir qualquer coisa, por exemplo, o Videocast, Claro. o Solari já fazia, o Mion também já fazia, É. com os piores clipes, com descarga MTV. Sim. Então era sensacional, cara. Espetacular também. MTV antigamente era a melhor coisa do universo, todo jovem era liderado e guiado pela MTV. Imagina se você chegava e falava, você viu os piores clipes, você viu o Top, você viu o programa tal, você viu o que estão passando, você viu o novo clipe do Nirvana que passou na MTV, você viu o novo Sim. clipe tal coisa que tá passando na MTV. Os clipes e as músicas eram distribuídas com exclusividade na MTV. Espetacular. Porque ali era o berço, Era né? o canal. Era o canal, literalmente o canal. E como que foi estar lá dentro, cara? Fazendo parte disso. Pô, foi muito legal, né? Eu cheguei lá em 2006, entrei em 2006 como estagiário ali, né? Eu trabalhei com o Mion antes, fui operador de TP do Mion na Band em 2001, fazendo um programa chamado Descontrole na época. Foi. E dali cada um segue o seu rumo, assim. Eu vou trabalhar numa produtora chamada Mixer aqui de São Paulo. Eu fico 6 meses lá num programa de estágio e tal. E ali era o meu caminho, assim, que eu tava realmente achando que eu ia fazer mesmo. Ficar ali na Mixer
e tentar traçar um caminho de direção ali, né? Meu pai dirige há muitos anos e tal, então eu achava que era um caminho legal pra mim, mas eu queria mesmo atuar. Eu fazia muito curso de atuação, fazia muito teste, muita figuração pra comercial, fiz todo esse rolê, todo esse giro, os testes da O2, os testes não sei o quê, o sofá. Então ali também conheci muita gente, assim. Conheci muita gente ali Pô, cruzava o Paulinho Vilhena, cruzava o Caio Blá, cruzava muita gente que depois acabou... As capas de caderno. Essa galera que acabou depois, todo mundo meio seguindo ali mais ou menos um caminho, o mesmo caminho, né? Mais ou menos no mesmo meio, assim, mas a gente se lembra muito a gente sentado no sofá esperando horas e horas pra fazer o teste, e ali algumas mães acompanhando, porque a gente ainda era moleque, né? Não tinha nem 18 anos e tal. Imagina. Cara, quando eu vou pra MTV, o Mion me liga, ele fala assim, olha, eu tô voltando pra MTV, porque o Mion tem 2 passagens na MTV. Ele volta pra essa segunda passagem pra fazer um programa chamado Um VJ, Um Ator e Umas Mentiras, que era um programa que a MTV meio fez pra provocar ele também, porque ele saiu tretado com a MTV. Essa eu não sabia. Ele sai muito brigado ali com a MTV, falava-se que ele era persona não grata lá dentro e tal. E ele saiu pra ir pra Band. Saiu pra ir pra Band. Pra fazer o Descontrole. E era maravilhoso o Descontrole. Por Era isso- muito bom. Era Jogando. muito Eu lembro do Anão. primeiro Descontrole, que, se não me engano, o Mion começa sentado numa privada, né? Começa no E banheiro. ele se bota fogo no primeiro programa, É, isso eu bem lembro. louco, eu Ele lembro se bota muito fogo disso. no palco. E eu acho que é uma coisa muito foda que, se não me engano, ele tinha o quê? 23 anos, 22? Não, ele era, cara, aquele programa... Bom, aquele programa tinha o Vesgo como estagiário, tinha o Bolinha Que como depois produtor virou Corvo, musical, isso, que depois virou Corvo, Era o Rodrigo Scarpa, né? Sim. O Mineiro. O Mineiro. E tinha muita gente legal ali, cara. Tinha o Keck Toledo, que depois virou redator do Pânico também. O Bolinha, que eu já falei. Enfim, tinha muita gente legal naquela produção, assim. E era muito experimental. O Mion era muito moleque. A gente causava bastante na Band. Dava muito trabalho lá. Né, da história de quebrar camarim, aquelas coisas de matérias que a gente fazia E eu e acho tal. Os que ele patrocinadores de cabelo em pé. Se eu não me engano, tirando os apresentadores de programas infantis, eu acho que o Mion foi o apresentador mais jovem da TV brasileira a ter um programa, sido comandar um programa. Aham. Com Pode-se 22 dizer anos. que ele era quase um apresentador infantil. Ele era um apresentador adolescente, sabe? Ele falava pra uma galera sim, que tinha sim. acabado de sair da infância, digamos Isso assim, há sabe? anos atrás, 22 anos, era bebê mesmo. Não tinha internet. Não tinha nada. Não tinha internet. Vamos começar por aí, assim. Não tinha Boa. internet, era CD, né? Era as bandas. Sim, iam- sim. Então, assim, era muito legal. Lá passou Charlie Brown Jr., lá passou Sabotagem, lá passou... Pô, a gente conheceu muita gente ali, sabe? Foda. Muita gente foda. Enfim. Quando eu vou pra MTV, o Mion... E aí eu era operador de TP nesse Descontrole, eu era operador de TP, e um detalhe legal é que o TP, o teleprompter, ele não ficava no switcher, ele ficava no palco. E não era de computador, era uma câmera que filmava uma esteira, você colocava o roteiro impresso em cima da esteira, em ordem, página 1, 2, 3, 4, e você girava a velocidade da esteira. E essa câmera aqui filmava a esteira, ou seja, filmava o roteiro, e ela era retroprojetada para a câmera. Então, se eu fizesse um rabisco no roteiro, ia passar um rabisco ali, entendeu? Entendi. Tanto que às vezes eu fazia uns desenhos sacaneando o Mion, eu escrevia cuzão, não sei o que, e passava. E ele dava umas risadas. Tinha muita zoeira ali. Então nem a esteira era automática? Não, eu que controlava Meu a Deus, que velocidade. responsabilidade, E isso era tão louco que no final da esteira a gente colocava lata de lixo, porque os roteiros iam caindo pro lixo, assim, ó. Entendi. E o mais legal é que eu ficava com uma régua aqui e o diretor cantava o quadro do último bloco vem pra agora, vai ser agora, vai ser agora. Então eu tinha que pegar o roteiro, Troca tudo. arrancar o bloco do último e colocar aqui na frente. Então era um Tetris que eu ia montando Sensacional. conforme o programa ao vivo ia mudando, entendeu? Era Que muito legal. sensacional. E eu considero que ali foi uma escola muito grande, porque eu ficava de eye contact, né? Tipo, de olho com o Mion o programa inteiro, porque ele ficava ali comigo, segura, vem, não sei o quê. Então foi muito escola pra mim. Mion é um puta apresentador, principalmente como ele comanda o palco, assim, é muito legal. Então foi uma puta escola pra mim, sabe? Que demais. Aí, cara, perseguindo esse sonho de querer estar na frente das câmeras, o Mion me chama pra ir lá pra MTV pra eu ser o assistente de direção de um novo programa que eles estavam criando. E eu não titubeei, fui. Eu morava na Rua Diana, 2 quarteirões da MTV. Que legal. Eu deixei meu currículo inúmeras vezes na MTV. Eu ficava na porta da Real ali, vendo os VJs passarem com a minha ex-namorada, pedir autógrafo pros VJs. Era um Que puta sonho ser irado, VJ. cara. Que Puta sonho. demais. Aí, cara, eu entrei lá pra ser esse assistente de direção e a gente começou a criar o programa, assim. Sim. Criação, reunião de criação e tal. E essa produção éramos o Mion,
o estagiário, que era o Vasco, eu que estava fazendo assistência de direção, e o Yeye Marcondes, que era o diretor. Em meio aos papos de criação, o diretor virou um dia e falou assim, cara, posso falar uma coisa? Essas reuniões estão tão divertidas com vocês se dão tão bem, que eu acho que o programa poderia ser vocês três, cara. A gente faz uma sitcom, vocês são uns moleques de faculdade que moram junto. Vamos lá, a MTV era assim, né? Vamos lá. Bora fazer. E aí virou o tal do Denadas, que foi esse primeiro programa que eu fiz na MTV, que eu ainda era assistente de direção, não era VJ. A gente nem era pago como VJ. Mas estávamos lá, cara, na frente da câmera, imagina. Eu tava no meu último ano de faculdade e eu tava como VJ da MTV. Assim, Espetacular. O melhor Juca da vida, né? Mas assim, foi muito legal a maneira que eu começo a aparecer na frente da câmera ali na MTV. Mas eu era assistente de direção e tal. A gente faz um ano de Denadas e no final do ano, como era a praxe ali dentro da MTV, tinha os testes de VJ de fim de ano, que eles sempre iam caçar gente interessante por aí. E sempre sobravam uns testes pra quem trabalhava na MTV. Assim foi com a Penélope, assim foi com a Marina Persson, assim foi com o André Vasco, assim foi com a Sara Oliveira, assim foi com a Astrid, assim foi com o João Gordo. Todos foram produção da MTV primeiro. Mas a Astrid não abriu o sinal da MTV? Mas ela era jornalista da MTV. Ela era tipo ela era um braço direito do chefe de jornalismo, que era o Zeca Camargo. Tá ligado? Nossa Ela era Senhora. produtora do Zeca Camargo, tá ligado? Cara, isso é E a o história Zeca que da fala, televisão. vai lá, meu, você é foda, vai lá. E aí ela entra e começa... Caralho, então obrigado, Zeca Camargo. Total, Um brinde ao total. Zeca Um Camargo. vídeo ao Zeca E Camargo. esse Porra, começo do de caralho. MTV é muito legal também, né? Muita Demais. história, né? Lembrando Foi que eu sou a emocionante segunda, com- terceira geração. A primeira tem um simbolismo e importância Pô, muito mas a grande. segunda, terceira geração do caralho também, cara. Todas Pô, elas são você tá- incríveis em Brian, algum ponto. você tá do lado do cara que foi VJ, mano. Hoje mas aí, né, na época o VJ acho que se compara muito com o que é hoje em dia a internet, o youtuber Sim. A liberdade, né? e o Porque podcaster. enquanto- Eu acho que E o Exato, podcast também. total. o podcaster é um pouco Porque VJ eu de vi hoje em que- dia. Sim, total. Enquanto as outras emissoras tinham muito uma coisa quadrada, assim, a MTV dava a impressão de ser uma liberdade. De ser meio Era que, muito. Total. liga a câmera aí, vamos fazer. Era O muito. que depois o YouTube virou meio isso, assim. Porque as E pessoas eles davam- realmente ligavam e faziam. Eles te permitiam você acabar... Cara, eu acho que se eu não tivesse passado pela MTV, o meu caminho não dá pra saber, entendeu? Porque a televisão é tão difícil de você conseguir um espaço, Eu entendeu? imagino. E a MTV era tão generosa nesse sentido, e uma vez que ela te dava o espaço, porra, até hoje eu tô aqui como VJ da MTV. Então, assim, sabe, é muito É. importante saber dessa importância que Background, teve né? aquilo, sabe? Que É, lindo cara, isso. assim, esse pontapé inicial. É verdade, eu peço desculpas. Na sua apresentação, eu não comentei também outro feitio do nosso querido Outro amigo. feito. Feitio, perdão. O Legendários. Legendários. Pode crer, pode crer, pode crer. Milhões de desculpas, Pode eu crer, esqueci. imagina. Mil Sim. perdões. Legendários foi um segundo passo ali, né, cara? Porque assim, depois, aí nesse final do ano eu viro VJ, aí eu oficializo, eu faço o teste. Lembro até hoje, eu e o Vasco sentados na Padaria Real, sabendo que a reunião tava rolando lá em cima. A gente Caralho. esperando. Sabendo que a maioria não queria a gente como VJ, mas tinha um cara lá chamado Alessandro Melo, o Lema, que a gente sabe, que isso é dito, é notório, que defendeu a gente com unhas e dentes ali, cara, até o final, assim, até o final. Tem muita gente que não queria a gente lá, porque a gente era tido como os molequinhos, zoeiro do corredor, os amigos do Mion, tipo, tinha muita coisa ali por trás, você sabe como é. Eu entendo. Eu acho que eu vou chorar. Eu entendo como isso bate em você, porque eu sei como que você sabe como é. Então, cara, assim, você... Na carreira, meu, você depende sempre dessas poucas pessoas, tá ligado? E elas claro. têm um significado, meu, depois na caminhada, porque quando se abre a primeira porta, aí você pode conquistar tudo, tá ligado? Agora, essa primeira porta, meu, ela é Claro. muito importante, sabe? E na MTV, cara, por muito tempo a gente passou um pouco por isso, assim, sabe? A galera da MTV, ela era roqueira, uma galera mais da música mesmo, né, assim, Bob Dylan e tal. Não vem me falar que você escuta, sabe? Tipo, o que esse cara gosta? Então, era muito... enfim, você tinha que primeiro estudar muito sobre música, porque você era meio provocado e indagado a todo momento ali, se Nossa. você sabia mesmo ou não. Em que ano foi lançado o álbum do Rolling Stones? Exatamente. Às vezes você fazia aquele VJs em ação. Vocês lembram de um programa? Era um programa numa segunda-feira, que aliás essa ideia é muito legal. Era um programa aberto, ele era um programa que chamava VJs em ação. Colava os VJs que fossem, não tinha uma ordem. Era sempre um encontro de VJ. Cada segunda colava os que meio estavam por lá, assim. E quando eu colava nesse programa, era tenso, cara, porque eu
cruzava com outros DJs, e aí tinha esse confronte e tal, então Nossa. você tinha que tentar se virar nos 30 ali. O que era muito bom, você aprendia muito. Mas existia, assim, um preconceito com a música, com vários tipos de música, assim, sabe? Sim. Que eu acho que até muita gente da MTV teve que quebrar esses preconceitos, assim. Entendi. Coisa de roqueiro. Eu até imagino, porque se já existe um preconceito, pelo menos de mim, com a Aham. parte do axé, com a parte do sertanejo, com a parte do brega funk, se existe já esse preconceito, às vezes também existe de quem ouve rock com quem... Na época era com pagode, né? Isso, não só mas, no pagode, e é bem esse caminho mesmo, assim, sabe? Essa música, essa que coisa. Sem entender que há muito valor nisso. E às vezes o VMB era muito criativo nisso tudo. Aí ele juntava um pagodeiro com Sim. o João Gordo, sabe? Sim. E esses encontros que o VMB fazia eram muito inteligentes e muito Caraca. legais, É assim. uma pena, é uma pena. A gente estava comentando sobre a MTV, eu lembrei, se eu não me engano, no ano de 2018 ou 2019, que teve o encerramento das transmissões Pode da MTV, que ela literalmente passou a bandeira, saiu do Grupo Abril para ir pro grupo da Viacom. Isso. Mas foi mais, hein? Mais Mas de foi bem antes, cara. bem Bem antes. antes. Foi quando eu vim morar em São Paulo, Foi porque- 2013 e 14. Eu fui um blogueiro da MTV, existiu essa fase também. Aham, Que a MTV sim. tinha os blogs da MTV, Isso, que colocava era- uma barrinha em cima, tu dava um espaço de um banner pra MTV, e aí eles anunciavam dentro do teu blog. Meu blog foi parte do grupo A da MTV chegou a entender a internet da Entendeu. maneira que precisava se entender, Entendeu, na época mas dos ela blogs. não conseguiu realmente É. colocar em prática o plano de Talvez por De falta continuidade. investimento, Sim. falta de investimento e também muito porque o produto exclusivo da MTV, o YouTube Quebrava. democratizou, que era o Sim. videoclipe. Sim. Então, realmente, ali ficou muito difícil. Agora, uma coisa que vocês estavam falando no começo dos programas da MTV, o que era mais legal ali é que como a gente tinha um tema que era música, toda a criação tinha que girar em cima de música. Exato. Só que você podia criar o que você quisesse. É verdade. Você podia fazer uma sitcom, mas ela ia girar em cima de música. Você Exato. podia fazer um programa de futebol É verdade, Rock e ele Go, ia girar em cima de música. que era tá ligado? maravilhoso. Então, você podia fazer um programa de listas, que era o Top Top, e ele ia girar em cima de música. E esse programa era muito legal, porque você tinha os top 10 artistas com cabelos mais loucos da história. Os 10 mais artistas que mais cara. brigaram na história. Nossa, As isso foi 10 maiores maravilhoso. tretas. Era muito legal esse programa. Eu lembro dos 10 que marcou, eram os 10 artistas mais novos do mundo, assim, aí tinha Tá. o bebê lá, o francês, que era O Bruno Jordi. Jordi, já tinha... Aí era o Jordi, Alisson, sensacional. de ma copine moi. Maravilhoso. Maravilhoso, Jordi. E aí eu lembrei, a gente tava comentando sobre ele aqui nos Todo bastidores, dia. E aí eu lembrei que eu conheci o Jordi no Top Top, Imagina. com esse tema, com os apresentadores, os cantores Ah, mais você não conheceu jovens o Jordi do no mundo. Gugu? Não, não Entendi. conheci. O Jordi teve no Gugu? Teve, acho que Meu foi Era o o Gugu que Guguzinho. popularizou. Era o Guguzinho, tava lá, gente. Agora tudo faz sentido. Cara, tragam o Guguzinho. Pelo amor de Guguzinho, tragam o imagina, É Guguzinho. mesmo, hein? E botar umas duas Nossa. dançarinas dançando com um Garota carregando água, molhada. com a E camisa um da bambolê molhada em volta, assim. num copo, né, de coquetel. Isso. Que fica tremendo É. enquanto ela dança. É foda, cara. Mas aí, cara, lá eu fico 6 anos na MTV. Ali eu fiquei 6 6 anos. Fico, então, 1 ano trabalhando e, né, como produção e 5 anos como VJ, assim. Mas o seu primeiro ano, você já também tava na frente das câmeras. Tava. É. Então, E a foi desde o gente início. e a gente dobrava o trabalho ali, né? Porque a gente escrevia denadas, editava denadas, criava figurino, fazia teste de VT com os atores pra fazer e tal. Que demais. Era bem legal, assim. Caraca. Foi a faculdade que valeu. Porque Exato. eu fiz rádio e TV na FAAP, mas não valeu, assim. A faculdade que valeu mesmo foi a MTV. A prática, E eu né? acho que a melhor faculdade que existe da vida não é você pegar, às vezes, uma emissora com toda a estrutura que há no mundo É verdade. e que talvez a pressão pela audiência, a pressão pelo retorno comercial não seja tão preocupante. Porque quando você vai trabalhar numa MTV, numa emissora teoricamente pequena, Com menos responsabilidade, mas que atingia a massa. Exatamente. que- Atingir a massa da mesma maneira. É. Assim, era acessível. Aham. Se de fato tinha os índices e os números e os acessos que as outras, já não tinha porque era Sim. pequena. Era mas tipo atingia. um time menor que tava ganhando o campeonato. É, assim. Exatamente. E sabe por quê? Porque ela era um sucesso comercial, a MTV. Né? A Coca-Cola, né? O Cristiano Ronaldo, não... assim, tava lá, a Coca-Cola, a coisa de jovem, caderno. Eu lembro que os VJs eram capa de Capa de caderno, caderno, claro. capa de chocolate. Você Aí foi tinha- capa de caderno? Fui de caderno e de chocolate. Rockets, um chocolate Que chamado demais. Rockets. Sensacional. Mas a gente foi Demais. capa como a Mega Liga de VJs Paladinos, né? Que Lembro, tinha claro, vamos pra caramba. que
quando eu virei VJ, acho que foi a coisa que eu mais comemorei. Foram duas coisas. Primeiro que eu ia ter o acesso livre ao VMB. Ah, irado. Putz, E a demais. segunda era que eu ia virar o desenho animado ali. Eu quis muito virar o desenho, aí, rolou assim. Era o mestre dos disfarces, eles tinham. Era Os muito cabelos, trocava os cabelos e tal. Que Legal, cara. demais isso. Isso é A bem MTV legal. teve grandes momentos assim, mas eu lembro que uma coisa que me marcava muito era o verão da MTV. Era Que irado. era tipo a turma do Chaves indo pra Acapulco, assim. Era a galera que tu já via o ano inteiro num ambiente e de repente eles estavam na praia e eu morei em cidade praiana, então eu voltava da praia, ligava a TV e os caras estavam na praia O clima também. era muito isso. Era e isso. fazia-se muito no sul. Eu fiz muito É. em Atlântida lá. Claro, a gente claro. fez muita Caramba, que coisa em legal. Atlântida, fez Floripa também. Muito legal. Jurerê Internacional. Sensacional. Putz, e aí era uma. Porque a MTV fazia uma grande ativação, era muito legal a maneira que se enxergava a estratégia comercial do verão. Porque era o logo da MTV invadindo todas as praias do Tudo era Brasil. praia. Então, todo mundo ia lá tirar foto, todo mundo. Sabe? Irado. Que é algo que hoje em dia, por causa das redes sociais, cairia muito bem. Sim. Entendeu? Porque É os mesmo. VJs estavam na praia, todo mundo podia ver o VJ, o Cossielo na praia o dia inteiro hoje em dia, sabe? Uma coisa meio assim. Claro, Tá lá, claro, caralho, blá, blá. Então era. E passava ao vivo essa programação, então você fazia, depois você ia lá pro hotel se assistir. Voltava no É dia mesmo, seguinte pra falar, é eu mesmo. me vi lá, obrigado. Era uma loucura, cara. O Que verão legal. da MTV era muito, muito legal. Que pena que acabou, assim. Acabou. Essa ideia também de verão e que a nova programação da MTV, que mudou de empresa e por isso mudou de... Né, ela era da Abril, a Abril também, como empresa, também, né, muitas coisas deles fecharam e tal. Foi pego pela vaia, e aí realmente mudou toda a linguagem, né? Eu lembro que no início, na mudança da Vaia, eu acho que foi entre 2013 e 2014, agora lembrando. Foi isso mesmo. Que eles até tentaram manter umas coisinhas aqui, outras lá. O programa que eu mais me recordo, que pelo menos no meu ponto de vista se assemelhava à antiga MTV, era o Collectivation, que teve a apresentação do Fiuk. E depois teve Patrick do Patrick Maia e depois da Kéfera. da Kéfera. Exatamente. Verdade, eu estive lá. Acho que teve assim, o que mais... Sim, totalmente. Era um programa de tarde, com umas 2, Sim. 3 horas de duração. Isso. Cenário bem MTV. Total. Agora, logo depois, eles já raparam e botaram os enlatados, né? Ou seja, hoje em dia você não tem um VJ. Acabou virou um esse... canal de reality, né? E eu acho que também, assim, poxa, eles não... Claro, aí cada um faz a transição. Mas eu, como diretor de programação, né, ideal, assim, na minha visão do que seria ideal, seria você ter pego uns 3, 4 VJs e colocado na nova MTV, Sim, feito uma transição total. interessante. Seria muito legal você ver VJs da antiga na nova. Eu Nossa, acho que seria demais. super legal. Eu acho que eles quiseram realmente enterrar a antiga MTV. Perfeito. Acho que eles quiseram enterrar Perfeito. e de coração. Foi o funeral mais lindo do mundo, porque a antiga MTV falou, vocês querem enterrar a gente? Vocês querem mudar tudo? Vão mudar? Vocês estão achando... Na minha cabeça foi um achismo da nova MTV, sobre a nova diretoria, de que ia ser incrível. A gente vai mandar... Ih, relaxa que a gente vai arregaçar. Vai arregaçar. E não arregaçou. Então, eu acho que a antiga MTV viu e falou, não é o que vocês estão pensando. Eu não consegui ir nesse dia do encerramento, cara. Porra, eu vi tava as já fotos. Eu tinha acabado de sair do Legendários também, eu já tava muito descrente com muita coisa da imagino. TV e tal, e eu não consegui ir. Me arrependo de não ter ido, mas foi o que o meu coração disse ali naquele momento, assim, e não de fui. certa forma, você tava lá presente. Justo, foi uma maneira de ir, não ir. Exato. De fazer parte da tua história, né? Caralho, isso foi pesado. Foi. Isso foi pesado. É uma maneira de... Não ir foi uma maneira de você uma ir. maneira assim, de estar lá. E provavelmente todo mundo, cadê o Solar? Cadê o Solar? Cadê o Acho que Solar? foi, o Vasco e o Mion, principalmente, mandaram várias mensagens e tal, mas a televisão é braba, né, cara? Assim, aí eu saio e vou pra TV aberta, vou pro sonho da TV aberta, sempre Que desejei... também era, MTV também era, mas era um outro totalmente diferente. Então faz Sim, outra sentido história, dizer que a MTV não era TV aberta. Faz sentido. E principalmente porque o Pânico... quando a gente começou, acho que... não sei se o Pânico já tinha na TV... Pânico estreou, se eu não me engano, em 2005. Tá, então era quando eu também tava entrando na MTV. Então, assim, o que eu quero dizer é, quando eu vou pra TV aberta, já existia o sucesso do Pânico e o sucesso do CQC, né? Sim. O Legendários veio chega depois do como CQC. um terceiro Sim, programa, é né? verdade. A gente foi lá perseguindo esse... né? É isso, pô, o programa ali da Rede TV, o programa ali da Band, vamos ser aquilo da Record. Vamos pra TV aberta, vamos dar esse salto, um dia né? bom. E eu acho assim, vendo agora, fazendo uma análise fria, fazia todo sentido. Sábado você tinha Legendários, domingo você tinha Pânico, segunda você tinha CQC. Era muito bom. Era muito bom pra Uma pessoa. ótima Muita Uma gente escolhida. disse que talvez o Legendários tivesse dado certo se ele tivesse ido pra uma terça ou quinta, assim. O sábado, ele é bom
Mas a gente, na época, a nossa cabeça ela ainda era muito MTV, né? Sim. Uma coisa que foi muito legal, como o Mion se adaptou, porque o Legendários fica 10 anos no ar, né? Ele fica 10 anos no ar. E ele chega com muita gente da MTV, né? E com uma cabeça muito de MTV. Sim. E a gente queria fazer o programa Sim. o politicamente correto, como é que era? O humor do bem Humor do lá, bem, né? aquelas coisas lá, né? Que deu todo a faísca, né, de tudo que aconteceu, assim, Mas entre olha, os programas, entre todo mundo Mas e eu tal. entendo perfeitamente. Você vai fazer um programa de humor hoje na Record, que tem um editorial, que tem uma Claro, linha que segue, claro. é toda segmentada, você não vai fazer uma coisa porra louca, até porque a própria emissora não vai comprar. E a gente Exato. era MTV, a gente queria fazer na TV aberta um conceito todo MTV. Só que não É outra história. não há. É outro público, é A outra... TV aberta é outra outra coisa. história, Eu mano. acho que já começa com história. isso. O público que a Record angariou durante todos esses anos, talvez não fosse o público que venha se interessar pelos legendários. O que tinha antes do Sim, né? Legendários naquele horário? Lembra? Tô tentando Tipo, lembrar. quem que era o público, assim, que foi ver? Talvez porque- Show do Tom? Show do Pode Tom, ser, talvez? sim. Acho Pode que ser, Show do sim. Tom. Porque Pode- isso é uma talvez, coisa, né? talvez. Que Era uma faixa de humor, sim, era sim, Show do Tom. era de humor já. É porque a gente Já vê muda outros exemplos, completamente, assim, é. tipo, quando o Pânico sai da Rede TV e entra o Saturday Porque- Night Live, Ah, o tá. público que tava lá esperando ver alguma coisa, dificilmente ia gostar do que entrasse, porque a expectativa deles era com o Pânico, que era tinha uma o coisa maior do sucesso. o público da Record não conhece o... Bom, eu nada, mas assim, o João Gordo. Sim, não. Não É. conhece, Pois entende? é. Por mais que a Se- gente saiba total quem é, mas o público, você sabe como é? Quando a gente abre a TV aberta, a gente tá falando de Brasil e aí de todos os rincões do Brasil, que é muito grande. Não é todo mundo que tem o seu... que ouve punk, hardcore e tá Exato, ligado na exato. cena. Não Eu é. acho que pra tentar fazer um comparativo, uma analogia, imagina o Brasil como o bairro Morumbi em São Paulo. Tá, O ok, Brasil é o bairro ok. Morumbi. Por quê? No Morumbi, ao lado da favela Paraisópolis, Aham. existe um prédio, um dos o mais prédio da caros. varanda o prédio lá. da varanda, com uma piscina. Sim, Cada sim. andar tem sua própria piscina enorme. Aham. O Brasil é isso. O São contraste. O contrário, são dois públicos completamente diferentes que habitam o mesmo espaço físico. É. Sim, Então, realmente, É. como é que você vai agradar esses dois com humor? é Você difícil, tem que fazer é um difícil. trabalho muito... E no Legendários, a gente teve o... que foi notório, a mudança do Legendários, que Sim, chega sim, falando sim, que sim. como ia fazer, e 2 meses depois a Record pega uma pessoa deles, que é um diretor, né, que passou ali, dirigiu por muitos anos Eliana, dirigiu por muitos anos programas de palco, e coloca ele dentro da base legendária e fala, ó, seus loucos da MTV que estavam com a carta branca aqui. Aqui o nosso representante, e tudo que vocês estão planejando, passa por ele, ele filtra, dá a cara da Record e vocês podem continuar, ok? Aí alguns disseram ok, outros começaram a sentir que não. E aí a história do Legendários diz e mostra quem ficou ok com essa situação, quem não ficou. E isso é muito legal, porque eu acho que, primeiro, o Mion teve um papel muito legal. Ninguém é brigado com o Mion. Pelo menos eu assisto também vários outros integrantes de Legendários irem nos podcasts e tal. Todo mundo diz que agradece. quando que sair, o Mion virou e falou assim, olha... E te entendo, aqui dentro não posso te oferecer o que você quer ou o que eu te prometi lá atrás, porque era outra história. Te entendo você sair, mano, pode seguir e continuamos numa boa. Então, assim, ao mesmo tempo, quem quis sair, saiu, e quem quis ficar, ficou. E aí eu acho que realmente eu aprendi muito com o Mion, assim, na maneira que ele foi resiliente, essa palavra, né? Mas Ótimo. como ele foi forte, como ele soube resistir, como ele teve um poder de camaleão, de sair daquele moleque da bandana... E E se adaptar. entender o rolê e jogar o jogo de maneira incrível, assim. Então, sabe, o Legendário foi muito legal pra mim, foi um aprendizado. Eu viajei pra caralho pras selvas lá, eu fazia matéria de sustentabilidade, Sim, que era sim. muito zoada por muita gente. Mas eu viajei muito, eu vi muita coisa, vi aurora boreal, vi o incêndio florestal, vi desastre de petróleo, vi tudo, né? Acho que eu tive uma jornada bem humana ali, vi enchentes e vi tudo, assim. A sua Eng, a sua equipe eram quantas pessoas? Você Éramos 3, era eu, o Lucas Melo e o Yeye Marcondes. o cinegrafista. O cinegrafista era o Edmur, que Edmur. ele ia junto e às vezes a gente ficava ali com câmera na mão, o nosso diretor fazia a câmera na mão e tal. A gente queria implementar ali a não ida da Eng, com as câmeras grandes, e a gente queria trazer um pouquinho pra 7D
implementar 7D ali dentro. Então, uma equipe menor e os diretores mesmo com a câmera na mão, blá, blá, blá. Caralho. Mas era difícil isso, porque a Eng, ela faz parte da emissora, ela tá lá pra isso. Então, se você não chama a Eng é ali, né? São os times de cameraman e áudio que te acompanham, né? Você tem a sua produção, mas você tem a Eng que trabalha pra Record e que se junta com a produção que tiver que se juntar naquele dia pra registrar as imagens. A gente queria individualizar esse trabalho, trazer ele pra gente. Que era uma revolução lá dentro também. Então não eram só revoluções na frente da câmera, tinha outros que a gente queria fazer atrás também. Então foi louco assim, cara, foi interessante, foi legal, foi uma passagem ali. Mas eu fui com uma intenção de crescer muito lá na Record. E não rolou. Ah, perdão. Eu acho que você cresceu sim, Ah, não sei. com todo respeito. Mas você entrou, um menino que tinha acabado de ficar 6 anos na MTV. Você foi um apresentador na MTV. Realizou um sonho. E aí foi pra TV aberta. De certa forma, mais pessoas vieram te conhecer. Sim. O seu trabalho, além de ser difícil, era inovador. Uhum. E ainda pra Que aí- falar de sustentabilidade na Exatamente, Record, né? sábado, Num programa Então- de humor. no programa de humor. Então era mais difícil ainda. Por ser novo, novidade, você não sabe o que é que você vai fazer. Virar, Desafio, assim, desafio Eu fui grande. sem saber, eu fui sem saber o que eu ia fazer. Eu exatamente. tinha medo de ter que fazer piadas lá, sabe? Que aí ia ser foda pra mim. Imagina chegar pra alguém e falar, cara, faz isso aqui. É. Mas tudo bem, tem alguma referência pra eu ver? Alguém que já tenha feito nos Estados Unidos ou na Itália? Não tem. Vai lá e faz. Total. Então- Isso foi louco. Realmente. Pra foi, mim, você Isso é ser saiu... criador. foi um quadro. Sim. Aí você saiu o muito tempo, mais foda. é verdade, o tempo. Eu acho que esse quadro até me protegeu um pouco dessa história toda, do Legendários e tal. O que eu fiz lá dentro, no fim, sabe? Pô, fiz umas matérias muito legais. E que a conversa, até mesmo com o próprio Mion, é de que se esse quadro tivesse ido num Domingo Espetacular, lá, sabe? Nossa. Talvez ele tá. tivesse tido um outro Nossa, tipo de aí repercussão. realmente Aí eu acho que virava Porque eu ia em caminho. primeira pessoa, né? Eu Sim. ia pro incêndio, eu tava entrava, no incêndio, tinha muita ação na matéria. Então Aí era bem realmente... legal. É porque é muito chato falar assim, mas quem tá vendo um programa de humor não quer pensar em sustentabilidade. exato. A não ser que você faça piada e zoe a sustentabilidade. Isso. Imagina. Que é uma cara mais do pânico de fazer. E com o tempo De podia fazer. me dar super mal ter feito isso, sabe? Hoje em Putz, dia ia eu fechar as falar, portas. meu, o Tu ia cara ser zoava cancelado. tudo. Sim, ia fechar as portas, total. assim. Mas quando eu saio ali, cara, eu saio num vazio, assim, sabe? Quando eu saio da Record, você sai sempre naquela expectativa que você vai ser chamado, né? Porque até então eu tinha trabalhado nessa lógica de que, para ser apresentador, uma emissora te chama, você faz um programa, você é um apresentador, Isso é uma você coisa ganha que, seu dinheiro. pra cabeça de muita gente que tá ouvindo ou assistindo a gente agora, pode ser estranha. E mesmo pra mim, assim, que sempre fui um cara muito da internet, pra mim, quando eu termino um projeto, eu começo a pensar o que eu vou fazer depois. Eu vou criar outra coisa depois, ou vou me juntar com alguém pra fazer alguma coisa. Nesse universo de TV, tu depende de fazer um teste, ser aprovado ou ser chamado por alguém que te viu no outro trabalho. Exato. Então é uma outra forma de iniciar projetos. Né? E eu sinto que era um jeito bem assim, ó. Logo quando você saía, se não aparecesse algo em 2 meses, mano, depois ia ficar difícil de aparecer. Porque geralmente aparece quando você sai. Você sai, a outra emissora ouve que Já você tá saiu, já ligado te que chama. saiu. Ou às vezes a outra emissora te convida a sair, Aham. te Claro. convida a sair dessa onde você tá pra ir Sim. pra ela. Sim, aí maravilhoso, É, né? Aí é incrível. maravilhoso e tal. Quando eu saio, eu tava bem decepcionado com o circo todo da TV, né? Porque ali no Legendários, um programa extremamente popular que virou, um programa muito de palco como virou, eu me senti vazio ali artisticamente durante muitos dias, assim. Muitos sábados eu saí de lá perguntando... O que eu tô fazendo, assim, né? O que Era eu tô mais criando uma- de verdade, assim? Uma crise existencial. Sim, criativa, cara. Eu sou um cara criativo, entendeu? Eu não... tem que ter, mano, tem que ter... Um lugar pra... E eu tenho que estar Expor num essa projeto criatividade. que, mano, você assiste e você vibra com aquela parada, tá ligado? Imagina, Da hora. imagina. E, cara, quando eu saio, eu vou fazer uma produtora chamada Guilhotina Filmes, com um sócio meu chamado Pedro Uriz, um grande amigo meu. E eu vou para um lado da arte. Eu entrei numa... Eu não quero mais a TV. Eu vou pra arte, eu vou pro cinema independente. E aí foi um rolê legal, mas que aí eu fiz um longa-metragem, que é o Cordel de Trancoso, que é um documentário que conta Sim. a história de Trancoso. Sim. A gente fez o 13 no Ar também, que foi uma série de curtas-metragens com Bruno Galhaço, Giovanni Bank, Laura Neve e tal. Só que ali o cinema tem um outro tempo, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para realizar um filme.
Então eu comecei a sentir a falta da coisa da TV e eu descobri que a minha paixão é esse tipo de comunicação. E aí, nesse caminho, tá? No meio desse caminho teve a história do CQC mesmo. Eu vou ter que doar um corte aqui. Por favor, Então, começa agora com vai. o quadro Doe um corte. E é muito bom quando o nosso convidado vê o nosso programa. Já tá ligado. Isso, É incrível. Estudei. Por favor, fique à vontade favor, para doar manda o ver. seu corte. Agora você está totalmente ciente de que agora é o Doe um É um corte. Tá corte. bom. E eu te agradeço, porque eu vim pensando que corte que eu posso doar e tal. Realmente, assim, quando eu saio, quando o CQC entra em contato, eu sempre achei que eu poderia fazer parte do CQC, não tanto pelo programa, mas eu sou filho de argentino. Ah! Já conheci o CQC Pô, eu antes conheço do o CQC Caiga Brasil. quem Caiga há muitos anos, boludo. Muitos anos. Espetacular. Minha mãe também é argentina. Ah, também? Você tá É, de brincando? Mar del mesmo? Plata. Então ela adorou quando você foi trabalhar com... Na verdade, ela nasceu em Quilmes, aí depois foi pra Mar del Plata e ficou lá. Então, assim, eu conhecia Quatro Cabeças, eu conheci o Pergolini, eu demais. sempre admirei muito o Marcelo Tinelli, que era o apresentador do Videomatch, que era um programa que era mais um pânico ali da Argentina, que foi precursor, foi até antes do CQC. O Marcelo Tinelli hoje em dia é presidente do São Lourenço e tal. Sim. Ainda um dos maiores apresentadores da TV argentina. Então eu sempre quis trabalhar com os argentinos, eu sempre achei que ali era uma coisa interessante. Nossa, eu acho via que vocês iam gravar na Argentina, nos Meros, não sei o que. Eu falei, caramba, meu, eu ia estar lá visitando minha família. Pô. Tinha tanto E de eu ficar. tenho Obrigado, certeza que os argentinos iam te chamar. Chamar muito. E aí um dia pinta uma oportunidade, já acho que talvez numa reta final de CQC, se eu não me engano. Olha, se eu não me engano, foi no ano de 2014 ou 2015. Perfeito, realmente, porque eu acho saio em que foi. 2013 Legendários, É. é isso mesmo. Cara, eu fiz o teste de CQC e eu fiz um teste pra Liga também. Eu lembro, o CQC eu fiz o teste com o Salinas, lá na Câmara aqui de São Paulo. Entrevistei até o Mário o Covas, o Bruno Covas. Bruno Sim. Covas. Fizemos também umas cenas com o Dr. Ray, que tava lá também como maravilhoso. político ali. Entramos na salinha lá do Dr. maravilhoso, Ray, que quis beijar uma funcionária, enfim, uma loucura. Fizemos, acho que, uma boa matéria e tal. Só que, cara, na mesma época, eu fui chamado pra fazer o Escola para Maridos, que era um reality, Lembro. né, da Fox, Sim. que ia passar 2 meses na Colômbia, e era um reality bem interessante. E ali, meu, a Escola para Maridos, mas, gente, tinham 8 casais Eu lembro tentando disso. solucionar sua vida Com o matrimonial. Luigi Baricelli, né? Isso, exatamente. Lembro. E Diana lembro que Bolt. Talvez tenha sido um dos precursores, porque foi logo após a aprovação da lei de criação de conteúdo nacional. Perfeito, dos E eu acho- 30%, Dos não era 30%. isso? Eu acho que foi o primeiro tem reality razão, da tem razão. Fox no Brasil. E era com Zico Sim. Góes ainda, que Sim, também tinha sido sim. ali, né? Tinha trabalhado comigo na MTV, exatamente. Zico é importantíssimo Na MTV. história da TV, Porra, assim, né? O Zico é do cara caralho. muito- O Zico foi professor da MA. O Zico é do caralho. É um cara O que Zico permitiu incrível. muita coisa na TV, ele é muito Desculpa, especial. salva de palmas pro Zico. É, Salve, Zico porque- Góes. E ele tem um Zico Góes, livro ele que é incrível, a MTV bota essa porra pra Bota funcionar. Que é a que- frase do Caetano Veloso. É, Sim. que ele Bota falou no essa VMB. porra no ar. Vale a pena, esse livro também vale a pena. Pô, obrigado por ter lembrado do Zico, cara. Zico Ele é Góes. muito foda, ele é muito pica. TV brasileira deve muito ao Zico. E aí, cara, eu vou. Nessa escolha, eu enxerguei o CQC como um projeto. Como assim, eu acho que já foi a onda, sabe? Eu acho que onde eu queria mesmo o desejo de entrar, acho que foi ali atrás e tal. E eu acabo indo pro Escola para Maridos. Com o CQC, eu achei legal ter ido lá fazer o teste, porque a gente teve tretas assim com o CQC, né? Mas saiba que você foi fazer o teste já como preferido. É. Isso, eu já tava lá, eu já posso dizer isso. É. Você foi com o teste, eu lembro que... eu lembro que o Salinas estava lá, né? Então, realmente, a gente tinha trabalhado sim, junto sim, no sim. Legendários, assim, acho que tinha a gente trazendo referências, A assim, né? movimentação do seu nome era constante. Acho Por que... isso que quando eu guardei pra falar somente na hora, eu queria muito saber a tua reação, porque eu sei disso. Eu falei, e o que foi passado pra gente, você vai explicar, claro, mas você já deu o spoiler, você preferiu ir pro Escola para Maridos, mas o que foi passado pra gente é falar, ele não topou, não quis. Tá bom, tudo bem. e foi isso mesmo, tipo, ó, vem. E eu falei, ó, não vou, sabe? Tipo, não vai rolar, pô, obrigado e tal. É sempre difícil, assim, né? Sempre delicado. Mas eu fiquei feliz de ter realmente visto que o Legendários não tinha fechado a porta para as pessoas. Nunca. Eu nunca entrei em treta. Eu me chateei porque com algumas é você. pessoas. Eu ia sei. falar isso, porque é você. Eu sei. É eu o seu sei. jeito de ser, Eu sei. o seu profissionalismo. Tem muita. E eu evito a confusão. Tem que Apesar evitar, que tem que eu já me envolvi em muitas, mas Uau. eu evito, assim.
Porém, me chateou. Algumas pessoas no CQC me chatearam porque eu trabalhava muito tempo nesse meio e tinham pessoas que eu conhecia de antes e quando entraram no CQC tiveram um comportamento profissionalmente feio, assim, sabe? Entendi. O ser humano, Solari, é a pior coisa que existe na Terra. E a fama e o sucesso, né? Que as pessoas nunca entendem que ela não pertence a você, tá ligado? Você não é aquilo, tá ligado? Enfim, Você aquilo... está, né? Exatamente. E mesmo que você esteja, tem que lembrar que é uma função como outra qualquer. Exato. Então, exato. Como outra qualquer. E aí, até acho que encerramos o corte? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Mas assim, não, até trazendo pro universo de hoje em dia, que eu acho que é legal, até mesmo pra gente chegar aqui na época do podcast, vejo isso também no podcast, assim, sabe? O hype do podcast e a maneira que o sucesso acaba atingindo podcasters nesse momento, já que a gente tá falando disso, assim, Perfeito. né? Então, assim, tenho 39, assim, tipo, pô, já essa época de MTV a gente tá falando de 16 anos atrás, assim. Pô, Isso é verdade, né, cara? Que tipo, loucura. eu vi os podcasters da época, eu vi a galera rica, claro, você claro. também. Claro. Estive lá também, lembro de como fui insuportável em várias vezes, como fui, sabe? Às vezes eu vejo uns vídeos meus e falo, como eu tinha o rei na barriga, Mas velho. como era Como eu me difícil não ter, achava, né? mano. Porque moleque com a fama, com Exatamente. tudo. Pois é, E às vezes, eu acho que não é nem o rei na barriga, mas é você querer curtir o momento. É minha hora. Exato. E o tombo ainda não veio. Quando sim, você não vai, veio, né? sim, Você sim. vai na crescente. Cara, foi o que eu falei pro Cirilo quando ele tava aqui. É muito difícil o jovem, a criança que fica famosa, que ganha dinheiro cedo, Sim. não virar um cuzão, cara. Uhum. É muito difícil. Tu tem que ter a Uhum. cabeça muito no lugar, assim, pra não acontecer. Exatamente. É difícil. E eu acho que a experiência faz com que você esteja cada vez melhor. Exato. Cada Sim. vez mais preparado. Então, Isso. Por isso que é legal, né? E a carreira aqui, sim, né? então, E aí, uma vez que eu entendi a duras penas, né? Muito enfiado no sofá, comendo tudo errado, na deprê mesmo, ali, né? Procurando trabalho, querendo trabalhar, querendo criar, querendo realizar e achando que pra eu fazer tudo aquilo eu precisaria de uma plataforma pra... Precisava ser chamado, ser convidado. Da plataforma você sempre precisa, né? Mas precisaria ser convidado, ser Sim. chamado. E aí eu acho que eu fui entendendo, cara, deixando alguns preconceitos pra trás de quem é da televisão. sim, Eu claro. sou essa galera da internet. E fui me livrando desses preconceitos e fui entendendo, estudando, abrindo os olhos, a alma, o coração. E o podcast chega pra mim numa dessas madrugadas de pesquisa, lá em 2018. Eu vejo o podcast em vídeo americano, alguns, e falo, cara, eu olho pra aquela minha sala lá, porque o meu estúdio é em casa, né? Tem uma antessala muito legal ali. Eu olho e falo, cara, eu tenho um espaço. Aí o que eu pensei? Eu tenho um espaço, eu sei apresentar, eu tenho know-how de operação técnica, eu só não tô fazendo porque eu sou um bosta. Tá ligado? E depois você vai ficar reclamando que você não tá fazendo, que você não tá com emprego, você não tá não sei o quê. E na época eu tava praticando jiu-jitsu, eu tava muito bem, assim, né, de corpo e mente, muito preparado para realizações, porque eu legal. acho que uma coisa caminha junto com a outra também. E eu falei, ou é agora ou é nunca. E aí eu fiz esse podcast, sim, com a noção de que eu acho que daqui 1 ano e meio essa porra vai explodir no Brasil, entendeu? E graças a Deus... Explodiu. Acertou. Deus, e eu lembro muito, cara, que era outubro de 2018, eu falei, eu preciso começar isso aqui em 2018. Porque com o tempo, eu vou poder dizer que eu comecei em 2018 e não em 2019. Eu vou ganhar exato. 1 ano nessa história, tá Mas ligado? tu teve, É verdade, mano, eu pensei tu tudo teve a isso. percepção de que o podcast ia se tornar o que se tornou em vídeo? Sim. Sim, porque... eu acho que foi a primeira pessoa no Brasil a sim. pensar isso. Total. Realmente, por mais que, aí é onde eu entro com hype, né, por mais que muitas pessoas se esqueçam disso na hora que estejam em outros podcasts, né, por mais que muitos podcasters que começaram lá também junto, saibam, mas não digam que eu comecei junto e talvez até primeiro. Eu acho Né, que até primeiro. antes também. Eu acho que antes. Um abraço aí, Mas- pessoal Monark e Igor. Mas assim, não é do só sistema né, solar. e não é só sobre isso, assim, só sobre ser reconhecido. Eu acho que é tudo um processo interno, entendeu? Eu falo disso, sabe de quem? Do nosso amigo comum, do Mion. Aham. Eu lembro que o Mion ele é muito conhecido por ter, no nosso meio, assim, nos bastidores, porque todo mundo que começou, Solari, Vasco, começou com o Mion. Total. Sim. Então é muito louco. Um cara, um comunicador, um apresentador, que foi
porta de entrada de diversos outros. Exato. Exatamente. Como o Zeca abriu a porta pra Astrid. Isso é do Exato, caralho. E, é. consequentemente, a Astrid pra outras apresentadores. Mas é assim, muito louco. eu acho que, claro, né, isso vai acontecer. O podcast, ele é um meio como todos os outros meios, assim. Ele tá explodindo agora, como Sim. já explodiu o rádio lá atrás, como já explodiu os Como programas o de próprio humor. podcast já explodiu outras vezes. Então, Sim, e claro. aí um Maneiras. detalhe também, né, que muito se fala sobre quem começou, né, o podcast e tal. E, pô, você falando pra mim que eu comecei, tá de sacanagem, né? É assim, eu acho que é importante as pessoas entenderem, principalmente quem tá fazendo podcast em vídeo, primeiro que pra todo mundo é importante saber a história das coisas, tá Sim, ligado? sim, Pra sim, você, sim. às vezes, não cruzar uma pessoa e tratar essa pessoa sem saber que ela começou algo que você hoje em dia tá usufruindo, Sim, entendeu? total. Sim. Então, assim, você é um dos caras que começou isso há muitos anos Mas atrás. era outra coisa. Mas era. Não, eu sei. Há evoluções e tal, mas essa coisa do primeiro, e que tem muita gente do podcast de vídeo agora trazendo pra si, criando esses slogans. Não, calma. Antes, teve gente com facão ali no realmente mato. abrindo o mato mesmo. Calma aí, assim, calma, e tal. calma, Começa agradeça. no rádio, depois começa no áudio, depois ele repercute pro vídeo, mas há uma história no Sim, E hoje em dia fica todo mundo falando que os maiores podcasts do Brasil são aqueles 3, 4. Gente, e o Spotify, mano? É. E a Camila Fremder, a Noia Minha, o da Sim. Laurinha... Laurinha Lero. Laurinha Lero. Laurinha Lero, um monte o lá, Calcinha cara, Larga com a maravilhoso. Tati Bernardi. Também, que também é com a Camila. Camila, né? Nossa, Então, mas sinistramente. é que é muito louco, porque agora quando se fala do hype, do boom dos podcasts, eu sempre lembro que eu vi outros boom de podcasts, porque eu já fazia podcast há muito tempo, Sim. mais de 10 anos. Só que, por estar vendo podcast do jeito que era há tanto tempo, quando teve o boom de podcasts em 2016, 2017, eu tive certeza que hoje podcast ia ser uma coisa gigante, mas eu nunca imaginei que ia filmar. Eu achava que ia ser gigante, a galera com fone Áudio. de ouvido, cabeça encostada na janela do ônibus, escutando podcast, Eu que era vi o que se um fazia. tweet seu ontem, você respondeu alguém, né? Falando dessa diferença de como era no áudio. Alguém falou frasezinha que os engraçada podcasts não inovam agora. Todo podcast começa com uma mesa, as pessoas uma de cada lado da mesa e uma TV no fundo. E eu falei, mas cara, a gente passou 10 anos vendo todo podcast ser com introdução, com Debate um sobre o tema. pessoas fixas falando sobre o tema, começa falando uma frase engraçada, depois lê e-mails, depois fala sobre o tema por uma hora, depois... Era assim. O que se imitava era o formato. Hoje se imita o cenário. E aí, Mas não mudou. por que eu tô até trazendo isso um pouco à tona? Porque tem sido algo que eu tenho trabalhado também dentro, assim, que uma coisa é começar, outra coisa é continuar. Exato. Sim. Continuar não é fácil. Nossa, Nem um não. pouco, É difícil, Acho né? que o mais difícil é manter mesmo. E é necessário, porque senão você vai ser. As pessoas não vão lembrar como você como o cara que começou se você não der a continuidade Claro. pro trabalho. Então, isso Claro. é um trabalho que eu tenho feito, tanto que a gente virou ao vivo no começo do ano, há evoluções. Né? é Era incrível. uma vez por semana, agora são 3, então há evoluções para Maravilhoso. conseguir me manter. E outra coisa que tem o hype, todo mundo vai olhar os outros podcasts, mas, cara, eu tô tentando agora realmente reduzir, tô fazendo uma dieta de podcasts, entendeu? Reduzir tudo isso, trazer o trabalho do Sistema Solar como um trabalho mais individualizado mesmo. Não olhar para podcasts para fazer o meu podcast, sim olhar para filme, Conteúdo. música, Sim, total. sabe, o geral, para tentar realmente não cair nesse lugar daquela mensagem do cara de ontem, que mas tá tudo igual. Mas não sei. Senão você vira o chatinho que só Vira. critica tudo que tá vendo, entendeu? Concordo. Então, Concordo. é um processo interno, por isso que eu digo, é um processo, né? Tava falando ali de alguém que sabe que começou, mas não reconhece que começou e tal. Sim. Ok, eu sei que vai ter isso, mas não é sobre eles. É sobre mim, saca? Eu acho que a Exato, experiência sim. vai te trazendo isso. É um meio como qualquer outro. Vão se matar como se matam Vai, sempre. vai. Vão se ter engolir apunhalado, vivo. vai ter apunhalado Sim. pelas Vai costas. ter. Outro dia eu tava brincando com o Léo, né, que faz o programa comigo, o Léo Usui, que dirige lá comigo. A gente fez o bolão de qual vai ser o primeiro podcast que vai se separar. Qual é a primeira dupla que vai brigar. Vai virar 2 podcasts, né? Boa! Falou exatamente isso, que o cara faz a banda, né? Briga Claro. na banda, faz a Sim, indie, né? caralho, que loucura. Vai ter. Porque vai ter. Vai ter. Vai ter, e o pior de tudo, porque o natural seria a dupla se separar e virar 2 podcasts. Só que hoje em dia tudo é tão igual que a dupla vai ter que se juntar com outra pessoa pra fazer. É. Porque os caras não vão saber fazer Talvez com sozinho. uma outra dupla que brigou. Pode ser. Acontece. Ninguém vai seguir carreira solo, tem que juntar uma outra dupla. Exato. Infelizmente, nosso episódio vai chegando ao fim. Que beleza. Poxa mas vida. não sem antes, Brian Hills, da gente Pois não. aproveitar a presença dele
multitalentoso em outro quadro de sucesso aqui do 2 em 1. Qual deles? Aquele que a gente fala que é como se a pessoa estivesse agradecendo o Oscar sem ter recebido o Oscar. Exatamente. Já rolou brevemente esse momento aqui É durante verdade, a nossa verdade. conversa, mas é um quadro que nós gostamos de chamar de Momento Gratiluz. Gratiluz. Um momento para tu agradecer pessoas que foram importantes na tua carreira, seja profissional ou na tua vida. Pode ser... O papo é sério mesmo. não, assim, não, podem pra ser quem tu quiser pessoas, ou algo, ou alguma coisa. Aham. Como exemplo, eu Alguém que tu cito acha que foi importante pra tu o te Jean tornar. Paulo, que veio e agradeceu... O Cirilo. O Cirilo, né? Que veio e agradeceu ao Munha, que era motorista da SBT, porque o senhor Munha deu um jeito de colocar o Cirilo, o Jean Paulo e o pai dele num ônibusinho fretado pra levar até o SBT pra Pra ele fazer poder o fazer teste o de carrossel. teste. Porque ele não tinha dinheiro pra ir. Ou seja, Então, é se muito não legal. fosse o Munha, Jean o Jean Paulo. não teria sido Aham. Cirilo. Então é o seu Munha. A gente agradece ao Munha. É isso. Cara, então, olha, eu acho que eu vou... acho que eu tenho 3 pessoas a agradecer, acho que assim, profissionalmente, né? Pessoalmente, obviamente, os pais, né? Meu pai e minha mãe que me levou pra todos os lugares quando eu era pequeno e acreditou muito, assim, sempre no meu trampo. Até hoje acredita pra caralho. Beleza? Falei da mãe. Fica à vontade de coração. E, cara, profissionalmente, eu tive o Mion com uma importância muito grande pra mim. É um cara que é um amigo. A gente tava trocando mensagem hoje cedo, falando do Space Jam. Porque o LeBron mandou uma mensagem pra ele: Hey, Mion, thanks for Caraca. watching, não sei o quê. E o Mion tava todo emocionado e tal. Então, assim, um cara muito importante, um cara que a gente troca algumas mensagens muito emocionantes até hoje, porque às vezes, cara, quando eu tenho momentos difíceis na minha carreira, eu penso no Mion. Como ele resistiu a tudo e como eu já vi muita gente criticando ele, como ele soube passar alheio a tudo isso, e é meio Matrix, sabe quando o Keanu Reeves vai passando Claro, pelas balas? Eu, assim? assim, casado com uma que pegou no pé dele. Perfeito. E eu sei, a gente sofreu bastante. Eu sofri muito com o Mion naquela época, assim, Imagino. Eu por peço causa desculpas por ela, daquilo, inclusive. assim, algumas palavras que atingiram bastante, assim, mas acontece. Eu acho que foi uma época também, era 2010, faz bastante tempo. Exato. Tudo bem. E aí, cara, tem outras 2 pessoas que foram muito importantes aí, que me ensinaram um lado muito humano nesse rolê todo. O Yeye Marcondes, que é irmão do Kaká Marcondes, que era o diretor dos VMBs. E o Yeye foi meu diretor no Legendários o tempo todo. E a gente pegou todos esses perrengues juntos. E ele era o cara que me ensinou a nunca ir pra uma gravação de saco cheio, tá ligado? Porque depois, quando você não tem a gravação, você se arrepende de ter ido de saco cheio pra um estúdio, tá ligado? Isso é algo que, até hoje eu tenho, assim. Nunca mais eu entro de mau humor. Porque quando você não tem, aí você reclama, tá ligado? Então, assim, aproveite quando você estiver gravando na frente das câmeras. Porque é um momento, pra gente, é nosso alimento, sabe? Exato. Total. E a outra pessoa é o Pedro Rizzi, que foi meu sócio na Guilhotina Filmes. Que é um poeta, né? A gente chama ele de poetinha. E é um cara que me trouxe um lado humano muito legal e que hoje em dia eu sinto que eu coloco no podcast algumas frases, até mesmo a que eu disse, foi um jeito de ir, não ir, né? Isso vem do Pedro, assim, de como ele me coloca num lado mais da literatura enfim, como ele trabalha bem a língua portuguesa e como isso é importante para você apresentar e conduzir as coisas, né? A matemática da formação das frases e textos e conversas, assim. Perfeito. Então são 3 pessoas, pessoas que me ensinam muito de dentro pra fora, do coração pra fora, assim, sabe? Que Espetacular, lindo, cara, Foi lindo. lindo demais. Foi emocionante Demais, pra demais. Foi Foi pra um mim momento também. gratiluz Achei que mais... eu não fosse segurar. ainda bem. Não, foi Foi lindo. muito bem. Não foi segura, muito por bem. favor. Não precisa solte. segurar também, é que o Lucas chora toda semana. Nossa, toda semana. Toda semana eu choro. É louco. Toda semana eu Não, e choro. o olho dele vai se emocionando. Vai, ele total, Cara, cara, eu total. seguro. Com Ele a traz, Rita ele Cadillac, traz. cara, eu... Chorou 2 vezes. 2 vezes. Caraca, não que segurei. foda. Quando você falou algumas frases aqui, deu Mas é sobre isso. É e tá lindo. tudo bem. Tudo bem. É sobre isso, Braíza. É sobre isso. Infelizmente, a gente vem chegando ao final de mais um 2 em 1. Mais um 2 em 1 daqueles que poderia ter 3 horas de duração. Exatamente. Mas a fácil. gente tá inovando no cenário do podcast, que aqui é 1 horinha. Uma Depois, horinha. quer conversar mais solar, volta aí outra hora. Não, Claro. e Convido ele de novo. acompanhe o Solari também no Por Wikipod favor. e no Sistema Solari. Que é um excelente podcast, como eu falei, um dos primeiros que eu assisti, né? Sim. Já ouvi o podcast há muito tempo, mas um dos primeiros que eu vi e que é muito bem feito, cara. Recomendo demais O ver. Sistema Solar Os é convidados são muito maravilhoso. legais. E ó, esperando vocês 2 juntos Por lá, favor, tá? por E a favor. gente- A gente não vai brigar.
Não vamos espero que separar. Ah, só um negócio. Podcast de 1 hora é tipo 15 minutos do Adnet. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Eu sou o quiabo aqui. E o Brian é meu Marcelo Aldinete. Maravilhoso. Mas, de verdade, ouça o Wikipod e veja o Sistema Solar. O Veja. Wikipod é um dos podcasts mais incríveis do mundo. São pouquinhos minutinhos e é o Felipe Solari contando uma história, ou sobre um caos, ou falando sobre um movimento, ou sobre um gênero. É incrível, Verdade. maravilhoso. Wikipod, parabéns. Eu tenho que te elogiar, que é Obrigado. muito bom. Espetacular. É espetacular. E o Sistema Solar, que é sensacional. E ouça também o Eu Tava Lá, não é mesmo, Brian Rizzo? É verdade, meu podcast. Muito Fico bom. feliz pela lembrança. Que eu já participei também. Já Muito participou bom. também, Contando a contou história, do xixi na da Aurora Boreal. Olha que do Que foi uma caralho. das coisas que ele descreveu aqui. E ouça também o Sobretudo. Muito obrigado, que é o meu podcast, o podcast que fala sobre tudo. E Ouça a sobre gente. todos. E sobre todos. Bom, Acabou. como de costume, um beijo, um queijo. E até semana que vem? Não, até o próximo episódio. Eu daqui fico com 15 essa coisa de semana. Podcast semanal, até daqui a pouco. Até a próxima semana. Até Tchau. o próximo episódio. Tchau, valeu. Beijo.